Saúdes, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus seja louvado, que essa semana seja uma semana realmente de reflexão. Uma semana em que você possa verdadeiramente rever os seus valores e conceitos e estar mais próximo de Deus. Amados irmãos, amados amigos, Jesus está voltando. Muitos não creem nisso. Muitos acham que isso é um dizer vazio da igreja e dos que pregam, porque há tantos anos que ele estando na terra, Jesus ainda não voltou, mas vai voltar, amados. Eu não sei se você sabe, mas em 1947, cientistas criaram um relógio do juízo final. Esse relógio, ele tem contado de forma regressiva a volta de Jesus. Nós vemos que esse relógio não foi feito por rabinos, pastores, homens religiosos, mas foram feitos por cientistas. E realmente, anualmente ele é checado por uma média de 11 ganhadores do Prêmio Nobel. Nós sabemos que a grande maioria dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus, né? São homens judeus. E isso é muito interessante nós pensarmos. Os ponteiros do relógio, né, da volta de Jesus, está praticamente se cruzando. Praticamente se cruzando. E nós estamos por poucos anos, talvez uma década, para que, conforme esse relógio e esses estudos, o Senhor esteja voltando. Mas a despeito de tudo isso, aos céticos, eu não acredito. Ninguém sabe o dia, a hora, verdade? A palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas sabe realmente a estação, né? O período, a fase que isso vai acontecer. Quando o Senhor se reporta aos dias de Noé, né? Lembrai-vos dos dias de Noé, né? Casavam, davam-se em casamento, a vida continuava. O pecado ali realmente se multiplicava de uma forma tão terrível que subiu as narinas de Deus e ficou insuportável. Ele manda o seu emissário Noé. Noé significa descanso, né? Construir uma arca e realmente ali recolher um casal de animal de cada espécie e também dizer e avisar que o juízo de Deus estava chegando. Mas as pessoas não tinham tempo, as pessoas não acreditavam. Para que essa arca, se nunca choveu, né? E aí, Noé continuou há 120 anos construindo a arca, recolhendo os animais e avisando o povo. Mas a porta da graça um dia fecha, amado irmão. Fecha, amada irmã. Tome muito cuidado, não é? Vive uma vida de irresponsabilidade, um evangelho de eu penso, eu acho, eu creio. O meu Deus. O meu Deus é amor, o meu Deus jamais vai fechar a porta e me deixar do lado de fora. Ele é muito educado. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se prega muito hoje as maravilhas de Deus, o quais são inúmeras. O celeiro de Deus é abarrotado de bênção. Todo tipo de bênção a qual você necessita, Deus tem para te dar. E Deus não está preparando nenhuma bênção para te dar. Está preparando você, está preparando eu, para que venhamos a receber. Isso é uma coisa muito importante para nós observarmos. A demora da bênção ao chegar nas nossas mãos, algumas delas, realmente é porque Deus está nos preparando e nós, por sermos pessoas que nos levantamos contra as ordenanças do Senhor, a sua palavra, nós se tornamos pessoas rebeldes e atrasamos o nosso recebimento de bênção. Para que nós venhamos a receber de Deus as bênçãos, precisamos estar no centro da sua vontade. E a sua vontade é expressa na palavra. E você deve estudar a palavra.
O que adianta você ter um documento que te dá direito a tantas promessas se você não o conhece? E até mesmo quando já com facilidade você tem quem te ensine sobre eles, você prefere não crer, prefere realmente achar que não é bem assim. Ah, eu não sou bobo, eu não sou boba, eu não creio nisso, né? É seu direito, não? É seu direito. Para isso você recebeu o livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio não é muito benção, não, irmão. O livre-arbítrio é uma coisa muito perigosa. O livre-arbítrio, ele faz com que você seja responsável pelos seus atos, atitudes, palavras e omissões. Então, o livre-arbítrio que você realmente acha que tem e que pode usar como quer, pode ser uma arma apontada contra você. A palavra de Deus diz que tudo, né, nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, por que tudo nos é lícito? Porque temos livre-arbítrio. Mas por que tudo não nos convém? Porque temos a palavra, temos a orientação de Deus aqui neste livro para dizer para você o que é que te convém. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. O Senhor não quer tirar o seu direito, o seu prazer. Não. Ele quer que você viva em abundância, com paz que transcende todo entendimento, mas, para isso, é necessário você ser cercado pela palavra de Deus e vivendo abaixo das asas do Altíssimo, conseguir verdadeiramente atravessar o seu tempo sobre essa terra, a sua experiência espiritual dentro de um corpo físico e chegar na porta do trono e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Vamos ler um pouquinho da palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: a vinda do Senhor é certa e repentina. Mas vamos adiantar para o versículo 4, que diz a necessidade da vigilância. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muitos não creem. Mas uma coisa você deve levar em consideração, você que não crê. Jesus pode até não voltar na sua geração, mas você, na sua geração de vida, irá para ele. Reflita sobre isso. Amém? Reflita sobre isso. Isso é muito importante. E chegando lá, qual é a sua bagagem? O que você estará levando? Né? Aqui tudo ficará. Ficará para trás as suas bênçãos, as suas dívidas, as suas roupas, a sua casa. Você irá só em espírito. E o que você está levando? Preste muita atenção nisso. Então, a vinda do Senhor é certa e repentina, a necessidade da vigilância, a partir do versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe. Então, realmente, o autor do texto está dizendo para os crentes: você, irmão, está te chamando de irmão, não está em treva. Então você recebeu a iluminação de Cristo Jesus, né? Então ele está dizendo que não se sabe o dia, a hora, mas se sabe os tempos. E ele aponta uma grande direção a respeito desse tempo: olhai para os tempos de Noé. O que acontecia nos tempos de Noé? Barbaridades. Aqui subiu as narinas de Deus, não é? Um mau cheiro tão grande que ele disse: bom, vou ter que começar tudo de novo. E escolheu Noé. E Noé construiu a arca. Então vejamos aqui. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Pregando para irmãos, para pessoas convertidas, para pessoas que frequentam a igreja e lê a palavra de Deus. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, não é? Não fiquemos alienados como os demais. Demais quem? Os ímpios, os que não conhecem a palavra de Deus. Esses
Eles realmente, no dia do Senhor, para a alma deles, eles vão se voltar ao Senhor. E esses podem entrar no céu antes de você ou de eu. Por quê? A palavra diz que meretrizes, ladrões, assassinos, pode preceder aqueles que estão na igreja, já tão acostumado e cauterizado, que perderam o temor de Deus, que perderam a vigilância, não é? Então tome muito cuidado com isso. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam, à noite, no escuro, na penumbra. Nós, porém, que somos do dia, nós, os salvos, os cristãos de N denominações, não é? Sejamos sóbrios, novamente, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete da esperança da salvação. A maior guerra que nós temos, amados irmãos e irmãs, é na mente. É a mente que há o conflito de crer, não crer, se esfriar na fé e se esfoguear na fé, não é? A mente é um grande campo de batalha e é necessário o capacete da salvação, a certeza da sua identidade de filho de Deus, de salvo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vejamos mais. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É da vontade de Deus que todos se salvem. É da vontade de Deus que todos, através de Jesus Cristo, encontrem salvação. O sacrifício de Jesus Cristo foi sem restrição. Foi para todos aqueles que creem, para todos aqueles que o têm como o único e verdadeiro Salvador de sua alma. Você só não será salvo se você não quiser. E é seu direito de crer ou não crer, pois, como falávamos, você tem livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio pode ser uma arma contra você. Deus é tão grandioso que mandou o seu Filho por mim e por você, para que morresse e derramasse o seu sangue, para que nós possamos encontrar a salvação. Amém? Mas é necessário que nós vivamos, além de convertidos, renovados à mente, para que possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele diz que nós, aleluias, ele diz que, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, ele diz, você tem a bússola, o caminho, você tem o nome de Cristo, você tem o sangue de Cristo, você tem a pregação. E a pregação vem da palavra, e a palavra é o próprio verbo, e o verbo é Jesus. Aleluias. Então ele diz, que Jesus, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos em união com ele. Vigiemos, quer durmamos. O que significa dormir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10. Esse dormir é a morte, mas é a morte em Cristo. Nós vemos que na ceia, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, na Santa Ceia, sempre ministrado, ao entregar o cálice e o sangue, o cálice do vinho, tipificando o sangue, e o pão, tipificando a carne de Cristo, né? Ele diz também que nós devemos julgar a nós mesmos para que não sejamos condenados. Porque muitos, por não se julgar, eles adoecem ou morrem. Muitos, escarnecendo do poder e da graça de Deus, da palavra e da verdade de Deus, diz, quantas vezes tomei ceia em pecado, em adultério, em mentira, em briga, em dissoluções, estou aqui, vivinho, não morri. Engano seu, irmão e irmã, você está morto. Morto espiritualmente, amém? Quando Deus disse a Adão
que ele não comesse do fruto, porque assim que ele comesse, ele morreria. E Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, companheiro, e ele comeu consciente, porque Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Podeis comer de todos os frutos da terra, menos da árvore do bem e do mal, porque assim que você come, você morre. Adão morreu. E nós vemos nas Escrituras que Adão viveu 900 e tantos anos. Qual é a contradição? Morreu ou não morreu? Morreu. Morreu espiritualmente a hora em que desobedeceu, a hora em que comeu aquele fruto consciente, pois já era avisado. E aqui, em 1 Tessalonicenses, está avisando aos crentes, aos cristãos de inúmeras denominações, vocês que são da luz, né? Vigiai. Vocês que não estão em trevas, vigiai. Então, estão avisados, não é? Então, Adão, depois de comer aquele fruto, foi expulso do Éden, não é? E ali, onde ele vivia em paz, nomeando animais, plantas, frutas, flores, não é? Vivendo uma vida no qual ele ia haver uma descendência de pessoas salvas, de pessoas tementes a Deus, ele sai do jardim do Éden, num lugar que tem cardos, que tem espinhos, que tem pedras, que tem o deserto, a sequidão, né? E ali ele vai ter que ganhar, não é? O alimento com o suor do seu rosto, e a mulher vai dar à luz com dores terríveis de parto, né? A consequência do pecado. E mesmo assim, mortos espiritualmente. Então, amados irmãos, você tem a escolha de, ao dizer que é cristão, que crê em Cristo, viver também como Cristo te determinou que vivesse. Não perca o seu tempo, né, com uma postura externa que não condiz com a sua interiorização. Muitas vezes o seu discurso é glória a Deus, aleluia, vamos à casa do Senhor, mas a sua postura, a sua vida é outra. E não é quanto você carrega a Bíblia, quanto você vai à casa do Senhor, quantos cursos teológicos, não é? Seminários você faz que te trará salvação. É a sua obediência, amém? Que te trará salvação. Então veja, diz que devemos vigiar, porque vigiando ou se estivermos dormindo, mortos em Cristo Jesus, vivamos em união com Ele. A palavra também diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus, na sua segunda vinda, na vinda de Jesus, ressuscitarão primeiro. E nós, neste corpo, teremos nosso corpo transformado em corpos de luz e todos nós subiremos a Cristo, que não descerá mais nessa terra. Ele estará nas nuvens, com miríades e miríades de anjos, tocando as suas trombetas, chamando os salvos, seja na sua geração, ainda no seu corpo físico, ao qual será trasladado, ou aqueles que estão mortos em Cristo Jesus, aonde estiver, tudo devolverá aquele corpo, né, que vai ser transladado à luz e vai subir a Deus. Mas é necessário estar em Cristo Jesus. Aleluias. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, edificar, pregar a palavra, exortar, realmente lembrar. Amado, a nossa intenção nunca foi e nunca será trazer medo para ninguém. O medo é um espírito e Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de intrepidez. Deus nos deu espírito realmente de pessoas que perseveram na vontade e na orientação da palavra de Deus.
O medo, ele é muito maligno. O medo, ele é um dos maiores vilões da vida das pessoas, pois ele as deixa totalmente paralisadas. O medo não domina aquelas pessoas que estão aliançadas a Deus. Sim, mas muitos dizem que amam o Senhor, mas não conhecem de verdade a palavra que o Senhor deixou, o seu Evangelho. Nós vemos isso. O medo é um espírito, o maligno, o sedutor, Satanás, o sedutor, a serpente que foi transformada, vemos em Apocalipse, no dragão de inúmeras cabeças. Ele quer colocar você em medo. E você diz, olha, irmã, depois que eu ouvi aquela mensagem da irmã, me deu tanto medo, me deu tanta insegurança. Amada, para que viver com medo? Viva com Deus, não viva com medo. Viva com Deus. Volte-se à palavra, se arrependa. Em hebraico, a palavra arrependimento é voltar-se para Deus. Amém? Então, você vê aonde você caiu e volte-se para Deus. Você tem uma consciência, você sabe muito bem o que está fazendo, não está certo. Você sabe muito bem o que está fazendo, está certo. Você tem uma consciência. Então, você deva ver se você está vivendo com temor e tremor perante o Senhor. Não tenha medo. Todos nós morreremos. Ninguém sairá desta vida vivo. E iremos para a vida eterna. E com Deus, iremos para a vida eterna na eternidade com Deus. Então, para que ter medo? Tenha atitude, tenha ação, né? Tenha posicionamento abaixo das asas do Altíssimo. Conserte, tampe as frestas das veredas e viva de conformidade com Deus. Ele nos deixou um manual, ele nos deixou a sua palavra, as cartas, né? Ela mostra para os crentes, para os cristãos em inúmeras denominações, como viver como cristão. Os evangelhos mostram os milagres, as maravilhas de Deus. Os Atos dos Apóstolos mostra o poder do nome de Jesus, que depois de Jesus morto e levado aos céus, não é? Ele deixa o seu nome como uma procuração para que todos aqueles que creem nele e vivam de acordo com a sua vontade, tenha poder, tenha dons, tenha autoridade contra os principados e potestades. Se alinhe com esses, amados. Não se alinhe com aqueles que estão achando que esta vida é uma vida que é curta e que devemos viver, não é de forma irresponsável, de forma sem reflexão e sem temor. Deixe isso para aqueles que não conhecem o Senhor. Deixe isso para aqueles que escarnecem de Deus. Deixe isso para aqueles que encontrarão do outro lado da vida, na vida eterna, uma realidade tão triste e que não tem retorno. Porque a palavra de Deus diz que cabe ao homem viver uma vida uma vez só e depois disso virá o juízo. Que o juízo de Deus seja para você ouvir. Seja bem-vindo meu servo e minha serva. Entrai e regozijai no meu reino. Sim, esteja em minha companhia. Amados irmãos, o caminho é estreito, mas é um caminho que dá para você passar tranquilamente abaixo das mãos do Altíssimo, né? Então veja, para que você também abandone o medo começa daquilo que sai da sua boca, né? Você anuncia insegurança, né? Pensa com coisas que realmente não glorificam o nome do Senhor, né? Então, palavras, elas são sementes.
você pensa, e conforme você pensa, você age. As palavras são sementes, e quando lançadas essas sementes são boas, darão frutos bons, mas se são más, darão frutos maus, dará espinhos, não é? Então, a sua boca, minha boca, deve falar o que é bom. Deve falar aquilo que edifica, aquilo que está na nossa mente, mas o que deve estar na nossa mente para que as sementes sejam aquelas que multiplicam 1 por 100? Tem que estar a palavra de Deus, o temor de Deus, né? Então veja, em Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. No hebraico, a língua, essa palavra língua, no hebraico está como boca. Então, a morte e a vida estão no poder da boca, do falar, não é? E aquele que ama, né, as boas palavras, comerão do seu fruto. Irmão. Então, no lugar do medo, aleluias, anuncie segurança, abrigo, vigilância. Então, se a sua boca profere a palavra de Deus, ela se torna uma cerca de proteção para você, para que você viva uma vida completamente diferenciada, segura, porque a palavra de Deus te garante. E a palavra de Deus é vida, e é vida abundante para você. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus está voltando. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, você verá sobre isso. Né? E você deve refletir sobre isso e lembrar que mesmo quando alguém te diga, olha, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, minha avó cria no Senhor e eles morreram e não viram a volta de Jesus. Mas todos eles que já partiram estarão no trono de Deus, né? E lá prestarão contas das suas boas ou más ações. Queira que sua avó, bisavó, tataravó, tataravó tenha caminhado no caminho da luz, tenha deixado um rastro seguro para que você também caminhe e que você seja muito abençoado. Saiba, Deus te ama e é vontade dele que você seja salvo. É vontade dele que você use seu livre-arbítrio para fazer o que te convém, não o que não te convém. Saiba que você não conseguirá nada de Deus trapaceando, como se Deus estivesse jogando um jogo de cartas com você e você tivesse uma trapaça, uma carta na tua manga dizendo, olha, esse aqui é o checkmate desse jogo. Não existe isso, amados. Você só está atrasando a tua vida. Só está arrumando pecado na tua vida se você não andar de conformidade com a palavra, uma vez que você disse que optou a ser um cristão. E eu creio que se você optou e anda na luz, você está sabendo fazer boas escolhas. Vamos orar? Chodre bihade gandarui bigabaste cuidre bianda le fadre bahale bicondrogo bigabaste cuidre bicesere bicondrogo bigabaste cuidre bianda le fadre bahale bicondrogo se leviaste. Deus de mistério, Deus de graça, sabemos que o Senhor está voltando, que o relógio, Senhor, que está marcando a meia-noite da tua volta está por dias, por horas, por semanas, está realmente para se cruzar o ponteiro. Muitos não creem, mas uma coisa eles sabem, não sairão vivos de sobre essa terra e estarão na frente do seu trono. E aí quero que eles estejam com arrependimento, para que possam verdadeiramente ser convidados por ti para fazer parte do teu reino. Prego nesse sentido, prego na esperança de que as pessoas se conscientizem de que o Senhor está voltando e de que é necessário que vivamos de acordo com a tua palavra, porque se erramos, se pecamos, é porque transgredimos a tua lei. Mas o Senhor é maravilhoso,
O Senhor está de braços abertos àqueles que se arrependem, aqueles que estão ouvindo essa mensagem e possa ter no seu coração um verdadeiro arrependimento, estão recebendo de Ti o bálsamo para curar as suas almas e seguir em frente e ter certeza e paz de que um dia verá sua face e será convidado para entrar e cear contigo. Pai, eu não sei o que essas pessoas passam, mas nesse mundo tão mau e caído, sei que muitos têm aflições. Que o Senhor possa abençoar cada um deles com cura, com portas abertas, com paz que transcende todo entendimento. Ah, Senhor, com os dons, com a sabedoria, com a revelação, e que eles possam ser testemunhos vivos do Teu poder. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, curando, libertando, Senhor, porque o Senhor é com aqueles que o busca e busca com interesse de coração. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 6, 24 e 26, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem, diga amém. Glorioso é o Senhor. Se você, amado, chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever para que o Evangelho possa seguir de norte, sul, leste, oeste. Se você que me segue, me ouve, dê o seu like. Às vezes eu tenho 100 e poucas visualizações e 10 likes. Que conta diferente, não é? Sinalize que você acompanhou a palavra que o Espírito Santo nos deu nesse início de semana. Sinalize que você realmente está ouvindo o que o Santo Espírito diz a você. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, viu? Todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido.